Essa carta que Paulo escreve aqui aos Filipenses, a igreja de Filipos, ela é de um conteúdo cristológico muito grande. Então é preciso ler esta carta de forma assimilativa. Assimila o conteúdo desta carta. Se você ler o capítulo 4 aqui, você vai logo perceber que Paulo apresenta aqui pelo menos 3 objetivos. E o texto já revela a intenção, o pensamento do autor, que é Paulo. Que é nisso que consiste uma interpretação saudável, fidedigna. É você descobrir a essência do pensamento do autor. Entendeu? Do autor. Eu não posso dar sentido ao texto, significado ao texto, duplo, porque o texto só tem um sentido, um significado. Paulo já inicia aqui, logo no versículo 1, externando a sua alegria pela firmeza de fé dos irmãos. Ele estava preso, isso vale salientar isso, ele estava preso em Roma, por determinação do imperador Nero. E prisão, obviamente, é lugar de angústia, de tristeza, de depressão. E Paulo, na prisão, ele paradoxalmente expressa a sua alegria, a sua satisfação plena, a sua paz interior. Não pelo fato de estar preso, que aí seria masoquismo, mas pelo fato de ele estar preso e Cristo está com ele. É a presença de Cristo na vida dele, a razão dessa alegria, dessa satisfação. E você observa que logo no versículo posterior, é o amor que Paulo tinha por 2 companheiras de evangelismo. Olha, irmãos, eu rogo a vocês que ajude 2 mulheres, Evodia e Sintique, que são minhas companheiras no evangelho. Ajude estas mulheres. E rogo também a vocês por um homem chamado Clemente, que foi meu companheiro nas evangelizações. Nas evangelizações. Então, os irmãos observam que Paulo já inicia esta carta, abençoando os irmãos. É isso? E o texto já mostra que o amor que Paulo tinha por aquela igreja. Por aquela igreja. Veja aqui no versículo 4, ele exortando os irmãos a regozijar em todo o tempo, independentemente das circunstâncias, regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Agora você vê, que paradoxo, né? Ele preso, aconselhando os irmãos a regozijar no Senhor. Nas perseguições pelo Estado, regozija no Senhor. Meio aos ataques filosóficos, regozija-se no Senhor. Meio à proliferação de heresias, regozija-se no Senhor. Que eles sabiam que quem regozija em Deus não sucumbe às influências negativas. Quem regozija no Senhor agradece por tudo. E aí, irmãos, ele diz aqui no versículo posterior que seja a vossa equidade notória diante dos homens. Em outra tradução, ele usa o termo amabilidade. Mas vamos ficar aqui com equidade. O que é equidade? Equidade é mais do que um princípio de igualdade social. Nesse contexto aqui, equidade é filantropia, é amor à humanidade. Entendeu? Ou seja, obras filantrópicas, que elas excedem as obras religiosas, excedem obras sociais. Entendeu? Porque filantropia é dar incondicionalmente. Ele diz, não, que as vossas obras filantrópicas sejam notórias a todos os homens. Agora, por quê? Porque Deus está perto. Que coisa! O Senhor está perto. Aqui ele fala daquele que é o presente, o chamar.
o Raá, o Rafá, o Sabaote, entendeu? Daquele cujo nome é maior que todos os nomes. E ele fala aqui, ó, não estáis inquietos por coisa alguma, porque os irmãos passavam por muita dificuldade financeira. A igreja de Filipos era majoritariamente formada por escravos. Né? Escravos que se convertiam ao evangelho. Então, quase a totalidade dos irmãos dessa igreja era pobre. Ele fala aqui, ó, não estejais inquietos por coisa alguma. Não fique com essa inquietude, essa ansiedade. Isso pode somatizar, são sentimentos adoecedores. Essa ansiedade de vocês, muitos estão aí ansiosos, isso se preservado pode somatizar. O que é uma psicossomatização? É a transferência da psique para o corpo. Então não ficam assim inquietos. Mas anteriormente ele já disse, porque o Senhor está perto de vós. Então o que é que vocês vão vencer a ansiedade? O que é que vocês vão vencer essa inquietação? Porque o Senhor está perto de vós. Então apresente as vossas súplicas, orações diante de Deus. Irmãos, olha aqui, quando Paulo escreve essa carta, ele, como eu disse, ele estava na prisão em Roma. Mas essa igreja de Filipe, ela é fruto das evangelizações de Paulo. Quando ele sai lá de Antioquia, em Atos capítulo 13, ele faz todo um percurso. Né? Ele chega numa cidade chamada Troade, ele vai para a Ásia Menor, evangelizar a Ásia Menor, porque lá tinha algumas igrejas, igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Tiatira, igreja de Laodiceia. Então lá tinha várias igrejas na província chamada, na província da Ásia Menor, que era uma província romana. Mas nessa cidade, em Troade, ele tem uma visão. Não é uma alucinação, não é uma elocubração, não é um devaneio dele, foi uma visão, que é preciso discernir essas coisas. Né? Aí um varão disse, atravesse a Macedônia e nos ajude. Aí Paulo deixou de ir para a Ásia Menor e foi para a Macedônia, que era uma província romana, fundada por Filipe II, o pai de Alexandre o Grande. Né? E a cidade de Filipos era a primeira cidade da Macedônia. Entendeu? Então, quando você faz essa contextualização, você entende melhor o texto, porque o contexto lhe ajuda. Tanto o contexto simples, que é o antes e o depois, como o contexto remoto, que são os textos paralelos ao texto, e também o contexto histórico, que é o mais distante. Entendeu? E aí essa igreja torna-se alvo dessa carta de Paulo, destinatário da carta de Paulo. Entendeu? Ele diz aqui, olha, logo no versículo 12, ele diz, ó irmãos, eu sei estar abatido, sei ter abundância, eu estou instruído para qualquer situação, sei ter fartura e sei também ter fome, sei ter abundância e sei padecer necessidade. Paulo está mostrando aqui, irmãos, que a vida cristã ela é marcada por sofrimento, por perseguições, mas tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Então você observa aqui que Paulo estava se contrastando com aqueles movimentos triunfalistas da época. Nós estamos vivendo um período da história do cristianismo que é marcado por movimentos triunfalistas de fé. Não é isso? Triunfalista de fé. Hoje se prega muito a teologia da prosperidade. Deus vai lhe dar carro, Deus vai lhe dar casa. Não é isso? É só triunfalismo, é só abastança. Paulo aqui mostra a verdadeira realidade da vida cristã. Essa coisa de prosperidade, isso é utopia. Entendeu? Isso é utopia, isso é irreal. Aqui está a realidade da vida cristã.
Entendeu? A realidade. Você vê, irmão? Eu sei ter fartura, sei padecer fome. Agora, uma coisa eu tenho certeza, irmão. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí existem alguns mercadores de fé que eles pegam esse texto aqui por base para dar sustentabilidade, para dar legitimidade bíblica a esses movimentos voltados para questões financeiras. Irmão, você pode tudo. Você pode ter isso, pode ter aquilo. Aí faz aquele discurso falacioso, né? Vazio, destituído de conteúdo bíblico. E Paulo explica aqui, ele diz, eu posso tudo naquele, agora veja o contexto em que ele disse isso. Posso tudo no que me fortalece. O homem estava preso. O homem estava preso. E você vê que logo ele foi martirizado por Nero. Ele era uma testemunha de Jesus. E a palavra testemunha no grego é martírio. Martírio. E todos eles foram martirizados. Paulo foi martirizado no ano de 68 pelo imperador Nero. Não é isso, pelo imperador Nero? E ele fala aqui, ó, todavia vocês participam das minhas aflições. Então ele é muito enfático, irmão, nessa questão. A vida cristã é marcada por aflições, por perseguições. Agora Jesus Cristo disse, olha, no mundo tereis isso aí, aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como eu gosto desse versículo, viu? Todavia, ou seja, em todas as circunstâncias, em todas as situações, vocês fizestem bem em participar das minhas aflições. Das minhas aflições. Ele diz aqui, olha, desde o princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, né, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de me ajudar financeiramente. Só um irmão chamado Epafrodito. Então você observa aqui, ó, o primeiro objetivo de Paulo foi externar sua alegria nos irmãos. O segundo objetivo dele foi colocar aqui que vida cristã, ela consiste nisso, em perseguição, em aflição, vida cristã. Essa é a realidade da vida cristã. E o terceiro objetivo aqui é externar gratidão aos irmãos de Filipos, porque um homem chamado Epafrodito levava donativos para Paulo na prisão. Sabe que coisa? E ele disse aqui, ó, e esses donativos de Epafrodito, amando de vós, chegaram até mim, assim como sacrifício agradável e aprazível diante de Deus. Que maravilha! Ou seja, você está necessitado e chega alguém com uma contribuição de amor, com uma oferta de amor, com um donativo qualquer. Aí Paulo chama esse donativo de oferta suave, agradável e aprazível. Ele usa o termo aqui, olha, aprazível. Aquilo que agrada a Deus, no qual Deus tem prazer. Que coisa! Agora veja que como é que Paulo agradece esses irmãos. Veja que a mensagem que Paulo deixa, olha, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, que ele é açoitado, ele foi açoitado, o açoite romano era uma tortura de uma crueldade sem limites. Observa que algumas pessoas ali se converteram ao Evangelho. Ele sai de Filipos todo quebrado, né? Todo quebrado e psicologicamente arrasado. Ele vai para a cidade de Tessalônica. Lá em Tessalônica ele prega sobre a ressurreição de Jesus. E diz o texto que ele transtornou a cidade. Né? E os tessalonicenses expulsaram Paulo daquela cidade. Que coisa! Ele sai de Tessalônica e continua a sua viagem. E Tessalônica era a capital da Macedônia, hein? A capital de Macedônia. E lá tinha uma igreja. Lá tinha uma igreja que Paulo foi o fundador. Observe que ele era estrategista, hein?
ele sai da Macedônia e vai para Bereia. Chegando em Bereia, ele prega para os bereanos. Lembra daqueles irmãos examinadores, né? Ele sai de Bereia e vai para Atenas, ali a capital da Grécia. Em Atenas, ele depara com alguns filósofos, com os estoicos e os epicureus, acerca do templo, porque havia ali uma cultura de valorização do tempo físico, assim como existe hoje. Essa cultura de desvalorização ao ser humano e valorização ao tempo físico, ao espaço geográfico. Aí Paulo disse, não, o meu Deus não habita aí, o meu Deus habita no coração humano. E ele discutiu com os estoicos e os epicureus, que eram duas correntes de pensamentos filosóficos. Entendeu? O epicurismo era aquela busca exacerbada do prazer e o estoicismo era a abstenção do prazer. Aí Paulo faz todo esse percurso, aí vai para Coríntios, para Éfeso, entendeu? Mileto, ele faz todo o percurso, que são 3 viagens missionárias. Aí na última ele chega em Roma. É em Roma que ele é preso, porque Nero estava com toda fúria. Em 68 foi a morte de Paulo. Em 67, Nero acusou os crentes de incendiar Roma. Não é isso? Paulo morreu no ano de 68, porque no ano de 70 houve aquela diáspora judaica. Não era mais Nero, já era o general Tito. Entendeu? No ano de 70. Então vocês observam que essa carta aqui, mas é uma carta muito abençoadora. É isso? E ela mostra aqui em que consiste a vida cristã. Diante dessa carta aqui, dessa realidade aqui, esses movimentos triunfalistas de fé, como teologia de prosperidade, teologia da confissão positiva, teologia de batalha espiritual, eles caem por terra, eles se desestabilizam. Que Paulo aqui ele é muito elucidativo, muito enfático, quando ele mostra em que consiste a vida cristã. O que é vida cristã? E que Deus possa aplicar esse conteúdo aqui ao seu coração.